Mais um japonês na garagem. Não, não é um Toyota, um Nissan. Vamos ver como vai ser nossa experiência com esse Nissan Sentra SL. Vem com a gente. Essa geração específica sem facelift, ela vai de 2014 a 2017, certo? Esse carro briga diretamente com Toyota Corolla e Honda Civic. Também tem outros, Fluence, Chevrolet Cruze, mas os seus principais rivais japoneses são Honda Civic e Toyota Corolla. E hoje eu vou estar aqui falando um pouco dessas qualidades, no que eles saem melhor ou pior do que cada um desses que eu te falei. Falando aqui do coração da criança, nós temos um 2.0, já conhecido aí. A Nissan já usa ele há alguns anos, né? Inclusive falam as más línguas que é o mesmo motor do Fluence. Tem alguns aspectos diferentes, mas no geral é o mesmo bloco. Afinal, a Nissan tem uma parceria com a Renault, né? Então esse conjunto mecânico é idêntico ao do Fluence, certo? Tanto do câmbio CVT quanto do motor. Aqui é um 2.0 aspirado, certo? Com 140 cavalos, com 20 kg de torque, atingidos a acho que 4.000 RPM. Eu vou deixar na legenda para vocês. Ele casa bem com esse câmbio CVT, né? Mas a gente não pode deixar de compará-lo, lógico, com seu arco e rival Toyota Corolla, que nesse quesito sim tem uma disposição um pouco melhor, tá? É uma coisa que não me agrada tanto também no CVT desse carro, que é aquele CVT puro, é um CVT que não simula marchas, né? Então ele é um CVT contínuo, mas é uma proposta voltada para a economia, né? Então é isso aí. Temos também uma direção elétrica, muito confortável, bem macia. Aqui a gente tem a construção de um carro japonês, né? Uma construção bem sólida, consolidada, se eu posso dizer assim. Os encaixes aqui, se você quiser aproximar aqui pra gente dar uma olhada, tudo bem montadozinho, tudo padrão Honda, Toyota e Nissan, né? Eles sabem construir carro, então tudo bem encaixado, manta acústica para reduzir o silêncio, reduzir o ruído, né? E é isso aí. Acho que daqui tá falado também. Não vale salientar tanto, já é comum, mas freio ABS com EBD também. Isso aí já é obrigatório, né? Então acho que não custa falar. Vamos lá dentro conhecer o interior? Chegando aqui no interior, a gente tem esse interior Biton, né? Imitando fibra de carbono e preto. Aqui a gente tem plástico, tem couro. Couro de novo, um couro bem acolchoado aqui nessa parte onde fica o braço, certo? Bancos em couro, perfurados, né? Aquele banco que deixa eu me sentar aqui, segundo a Nissan é um Zero Gravity ou gravidade zero, né? Eu não sou muito bom falando inglês. Aqui a gente tem uma chave presencial, certo? Chave presencial bem bacana. Deixa eu mostrar aqui o painel dele para vocês. Aqui ele se apresentando pra gente. Eu acho muito bacana esse painel. Acho mais bonito inclusive do que o do Corolla. O Corolla parece bem simples na frente desse. Não se assustem com esse consumo, é porque o carro ficou muito tempo parado, tá? Dá a partida aqui pra gente ver como é. Pedal, o freio acionado, partida, Nissan Sentra em funcionamento. Aqui a gente tem uma multimídia também que vinha na versão SL. Deixa eu ver se eu foco aqui melhor. Aqui ela só vem na SL, que tem mapas, né, Bluetooth, etc. No SV não vem essa daqui, é um rádio um pouco mais simples. Aqui a gente tem um ar de 2 zonas, isso é de série, né, bem bacana. Que no caso do Toyota a gente não tem, a gente só tem na versão acho que Altis.
a digital, mas não é de 2 zonas. Não vou botar na função alto, senão vai fazer muito ruído aqui o ventilador. Aqui a gente tem a transmissão CVT, como eu estava falando, né? Temos aqui o botão on e off, freio de mão do tipo convencional, porta-copos, que geralmente eu boto a chave, não sei se é para isso, mas encaixa certinho a chave. Aqui a gente tem um descansa-braço e um porta-trecos, tem tomada USB aqui dentro também. Aqui em cima também é soft, tá? Aqui também é soft, aqui é plástico duro, desce lentamente, legal. Aqui o acabamento das portas, né? É bacana esse acabamento. Eu teria facilmente a versão Nick, né? Que é aquela versão clara, mas não foi dessa vez. Não consegui achar. Uma coisa que eu gostei também, esse carpete. É bem bacana. Ele é bem felpudo e ele filtra bem, né, a acústica. E também o conforto para você colocar os pés, para quem gosta disso. Falando em isolamento acústico, ele tem um isolamento acústico muito bom. Vou inclusive fechar a porta aqui. O isolamento acústico desse carro é muito bacana, certo? Muito bacana mesmo, eu gostei. Material do teto, um pouco simples. Parece bem reciclado assim. Tá, ok. Quem sou eu para julgar um sedã médio, né? A gente se acostuma com um sedã grande, prêmio aí fica olhando essas firulas. Mas ele é bem completo, né? Tem iluminação aqui, a gente tem essas luzinhas de LED que eu gosto bastante, que ela é bem direcional, né? Aqui ela só ilumina do lado do motorista e, óbvio, a outra do passageiro. Ela não é aquela luz que espalha, ela é direcionada, eu gosto bastante. Aqui a gente tem um teto solar, né? Que eu já tinha mostrado. Sobe, desce, abre normal, tradicional, como todos os outros tetos solares. Piloto automático. Aqui a gente tem os controles da multimídia, certo? Piloto automático. Só vai mostrar, obviamente, em movimento. Aqui a gente tem piloto automático, computador de bordo. Bem completo, eu acho. Aqui tá falando consumo médio, desconsiderem. Velocidade média, autonomia do tanque. Trip A, trip B. Isso aí foi o que eu andei com o carro, 4.500 km. Aqui voltou para... Esse é o consumo instantâneo, né? Esse aqui, cadê? Eu passei ele. Esse aqui é bacana, tá vendo o pezinho lá? Ele lhe ensina a rodar com o carro de forma econômica. Eu gostei bastante desse painel. Aqui a gente tem o dimer, né? Que controla a iluminação aqui do painel. Os comandos dos retrovisores. Rebatimento e abertura do porta-malas, certo? Não podia deixar de falar retrovisor fotocrômico com bússola, hein? Mandou bem nisso, muito bacana isso aqui, muito bacana. E eu agrado bastante no quesito opcionais no Sentra, né? E em especial a versão SL, eu gosto bastante. Foi uma das coisas que me fez escolherem ele também entre o Corolla e Civic. Como eu já vinha de um carro completo, de uma categoria superior, então eu buscava um carro que entregasse isso também, né? E o Sentra ele faz bastante, esse dever de casa eu acho que ele fez bem, né? E isso eu tô falando da versão SL, tá, galera? Que é a mais completa, com exceção da Unique, que tem o interior claro, certo? Tem o interior claro e outras besteiras, mas no geral o a Unique é a SL com interior claro, rodas diferentes e um friso na porta, certo? Então vamos lá. Falando bem rapidinho das diferenças do SV, aqui a gente tem um retrovisor simples, sem ser fotocromático e sem bússola. A gente não tem essa multimídia, tem um ar de 2 zonas aqui, não tem teto solar, as rodas, né? O que mais? O que eu tô lembrando agora é só. Que eu tô lembrando. Sim, tem os airbags também, tá? Aqui a gente tem airbag de cortina, né? 6 airbags, e o SV é apenas 2 airbags. Eu acho que é isso. Vamos lá para trás ver como é que é? Adentrando aqui no banco traseiro do Nissan Sentra, vamos ver como é o espaço interno. Começando pelo acabamento da porta, ok. Couro bem macio, aqui couro também, e aqui plástico igual lá na dianteira. Vidro não é automático, é apenas elétrico, mas não é um toque. Porta-garrafas. Aqui a gente tem um revisteiro, porta-revistas. Ninguém usa mais, mas tudo bem.
O espaço aqui é bem agradável, tá? Não temos saídas de ar aqui atrás. Tudo bem, na categoria não tem. Aqui a gente tem um descansa-braço com um porta-copos, que eu gosto bastante para quem está viajando, se tem uma sensação de conforto maior. Aqui o teto quase chega a encostar na minha cabeça, tem 1,85 m, então vamos julgar ok, certo? De forma geral, vai bem 4 adultos aqui e uma criança no meio. Posso julgar, inclusive, que diante do Corolla o espaço é igual ou maior aqui para as pernas. Me surpreendeu bastante o espaço para as pernas, tá? Para o teto eu não vou dizer que está magnífico, acho que por causa do teto ele rouba um pouco o espaço, por causa do teto solar, certo? Sim, claro, nessa categoria cinto de 3 pontos para todo mundo e encosto de cabeças para todos também, que reforçam a segurança. E airbags laterais também, muito bem, mandou bem no quesito segurança. Isso vale salientar que os airbags de cortina somente na versão SL, tá? Na versão SV só os frontais. O porta-mala desse carro é um dos trunfos dele, né? Ele tem 503 litros e a chave ficou lá dentro. A gente tem a opção de abrir por ali, se a chave estiver no bolso, que ela é presencial, ou aqui. Como eu estava falando aqui, a gente tem 503 litros de capacidade, tá? Dá para levar um bocado de gente aqui atrás. Brincadeiras à parte, o banco traseiro é bipartido na proporção 70-30, dá para dividir ele compartilhado. Aqui a gente tem um step quinta roda, igual ao que está lá, só não é liga leve, mas é a roda de ferro da mesma medida dos originais, certo? Forramento aqui ok. Aqui também forradinho. Só o pescoço de ganso aqui, que é clássico dessa categoria, é quase comum em todos eles, né? Às vezes pode atrapalhar um pouco do espaço útil para bagagem. Fora isso, tudo ok. Aqui um reboque que já veio com o antigo dono, que eu não uso, não puxo nada no meu carro. Eu acho que é isso. O carro tá visto. Vamos levar ele para dar uma volta e ver como é que é, né? Esses cromados aqui, eu já vi alguns donos relatarem que caem, né? Eu tive que comprar um desse, que o antigo dono tinha colado. Seta no retrovisor. É isso aí, vamos lá. É isso aí, meus queridos. A bordo do Nissan Sentra SL. Vamos passar para vocês as impressões ao dirigir. Eu já estou 2 meses com ele, então tenho um pouco mais de propriedade para falar, né? Consumo zerado agora no nosso circuito misto urbano, misto rodovia, para a gente aferir um pouco o consumo. O que falar desse carro, né? Estou gostando bastante. Uma proposta um pouco diferente do que eu tinha, né? A gente tinha antes no canal um sedã grande, agora a gente está num sedã médio, né? Então, teoricamente a gente desceu o salto um pouquinho, a gente subiu um pouco mais de ano e tem algumas tecnologias a mais. A gente vai comparar ele com seus principais concorrentes, como eu já vinha falando desde o início do vídeo, né? Falando também um pouco de rodada, de suspensão. Suspensão é uma coisa nesse carro que é um calcanharzinho de Aquiles, digamos que talvez um ponto negativo no aspecto manutenção, que ele não é tão resistente às nossas ruas brasileiras, né? O carro produzido no México pela Nissan. A suspensão dele é um pouco frágil, né? A gente vê aqui uns Sentras abaixo de 100 mil km já tendo que trocar amortecedores, coxins, etc. Abaixo de 100 mil km. 100 mil eu fui bem modesto. Mas o rodar em si do carro é gostoso. Ele não é tão duro quanto um Civic e também não tão confortável quanto um Corolla, né? Ele não é desconfortável. Só o custo da suspensão, acho que em alguns aspectos ele é muito curto, então ele bate seco em algumas ocasiões, certo? Mas no geral, rodar bem agradável, a acústica muito boa. Você não sente, só em altas rotações que você sente o som do motor invadindo a cabine. Então, no geral, é um carro que a proposta é sim um carro ser executivo, um carro de conforto, né? A gente tem aqui o câmbio CVT tradicional, que não simula marchas. É um CVT com variações infinitas. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Eu tô
me adaptando a ele, né? Nunca foi tipo de câmbio preferido. Eu prefiro o CVT que simula a marcha. Esse aqui, na mão de quem não sabe dirigir economicamente, ele é uma faca de 2 gumes, porque o câmbio dele com o pedal do acelerador é muito frágil, muito sensível, melhor dizendo. Então, de acordo com o que você pisa, ele sobe o giro muito rápido. Então você tem um consumo de combustível ou muito acentuado ou baixo. Do jeito que eu estou andando aqui é 1.200, 1.300 rotações, a gente está fazendo 13,7 km por litro nesse circuito misto, que é um consumo ótimo para um 2.0 aspirado com câmbio automático, né? Ar-condicionado sempre ligado. Voltando para o quesito suspensão, acho que vocês lembram que eu andei num Sentra desse branco para um cliente meu, Thiago. Um alô aí para Thiago aí que é fã de Sentra, né? Foi inclusive uma pessoa que me passou um feedback bem positivo do carro, né? Antes de eu comprar. Mas voltando para a suspensão, o SV, que foi a versão que a gente dirigiu lá, ele é um pouco mais macio e levemente mais econômico ainda, por causa das rodas que são de 16 polegadas e ela tem um perfil um pouco diferente. Pode ser muita sensibilidade minha, pode, mas eu percebi diferença no caso do SL, que tem uma roda 17 com perfil mais baixo, né? Então, falando disso aí, tudo ok. Direção elétrica, certo? Muito confortável, bem direta, bem leve quando tem que ser, quando o carro está parado para estacionar e tudo mais. Ar-condicionado de 2 zonas funciona, que é uma excelência. Tem que estar toda hora aumentando a temperatura, que ele funciona com muita eficiência. Aqui dentro o design agrada, né? A gente tem um painel bem intuitivo, que também auxilia para quem não sabe conduzir esse carro de forma econômica, que ele tem um econômetro no painel. Desempenho, digamos que não é seu carro-chefe, não é o forte desse carro. Foi um carro realmente projetado para trazer conforto para a família, ser espaçoso, né? Vai bem na rodovia, mas o câmbio CVT ele rouba um pouco da força desse motor. Não que ele não ande bem, se anda bem na rodovia 130, 140, ele vai bem, só que na hora que você demanda, né, uma ultrapassagem ou algo do tipo, você sente que o CVT ele demora, aquela coisa encher, depois que ele enche ele vai. Mas é diferente de um câmbio tradicional, que tem aquelas marchas pré-definidas, né? E eu particularmente falando, certo? Mas é a proposta do carro, né? E, geralmente o sedã dessa categoria, pessoas que se iludem, que querem extrair bom desempenho disso, né? A proposta dele não é essa, né? A gente tem outros tipos de categoria de carro para quem gosta, né, de se aventurar mais quando a gente fala em desempenho. Mas no geral é isso, estou gostando muito do carro. 2 meses, 5.000 km já percorrido com o carro, nenhum problema, nenhum aborrecimento. De fato, como eu falei da suspensão, tem uns coxins aqui que eu preciso trocar, que dos 8 Sentras que eu fui olhar, todos os 8 estavam com problema no coxim, então é um defeito crônico, né? Também falando sobre defeito crônico, eu vi alguns relatos de alguns colegas, a ventoinha do radiador, às vezes ela para de disparar, que é um problema besta que é resolvido com menos de R$200, dependendo do lugar que você for. Esse meu nunca deu problema, mas tem gente que relata. Válvula torre também do ar-condicionado, mas esse nunca deu. Problemas que a gente escuta rotineiramente às vezes no grupo, mas que não vai desabonar o carro, que são coisas simples de se resolver, né? Vamos ver aqui como é que a gente vai passar aqui com Dona Maria, deu certo. Mas é isso, gente. E o principal fator, né, que a gente não chegou a falar é de preços e de custo-benefício. Esse carro aqui, ele vai estar numa faixa de preço bem mais acessível do que seus concorrentes. Quando a gente compara um Corolla Altis 2015, que seria o rival desse carro aqui, de um Sentra SL 2015, a gente tem um degrau de quase R$30.000, entendeu? Então, não tem justificativa, ao meu ver. Eu, como um avaliador de carros, sou um auto entusiasta
eu não vejo o porquê dessa diferença de preços. Lógico, Toyota tem uma mecânica excepcional, tem uma mecânica maravilhosa, certo? Mas não tem uma justificativa que seja significante para ter essa diferença de preço. Pelo contrário, esse carro aqui tem muita coisa que um Corolla Altis não tem. Como eu já mencionei no vídeo, ele é um carro bem completo, né? Nenhum Altis tem teto solar, nenhum Altis tem retrovisor com bússola, nenhum Altis tem ar de 2 zonas, né? E por aí vai. Só que, lógico, tem os calcanhares, os pontos positivos e negativos de cada um. O desempenho do Corolla vai ser um pouquinho melhor, coisa de 12 cavalos a mais, pouca coisa, mas é. Mas no contexto geral, eu não vejo custo-benefício melhor hoje na faixa de preço desse veículo, né? Mas aí cada um tem seus gostos e preferências, tá? Também vou estar gravando um vídeo aí breve com os pontos positivos e negativos, né, desse modelo. E qualquer dúvida que vocês tiverem também aí, vocês podem estar tirando conosco nos comentários aí. Se gostou do vídeo, se inscreve, dá aquele joinha lá e compartilha pro seu amigo. E é isso aí, um abraço.